Bom, pessoal, vamos para a última parte, né? Parte 3 dessa sequência de projeto de produto e serviço. Falar agora um pouquinho aqui de integração vertical, que envolve toda a parte, agora, né? Não tão especificamente de projeto de produto ou serviço, né? Da elaboração de um produto ou serviço, e tudo que envolve, né? Até a parte de arranjo físico também, arranjo físico por produto, celular, isso envolve também, mas a parte de distribuição, que é a rede de operações produtivas, como que eu levo esse produto até o consumidor final. Então, aqui a gente vai tratar de integração vertical, tá? Então, quando eu tenho uma estrutura de distribuição, falar aqui de fornecedor de primeira camada, segunda camada, cliente de primeira camada, cliente de segunda camada, eu tenho que estar focado no que é relevante para o consumidor final. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura, né, de uma rede de operação produtiva para você levar esse produto até o consumidor final. Então, tem toda a parte de fornecedor de segunda camada, as empresas, fornecedor de papelão, fornecedor de tinta, essa primeira parte aqui, tá? Toda essa primeira parte aqui. E o fornecedor de primeira camada, esse é o de segunda camada. De primeira camada, quem distribui o plástico, o fornecedor da embalagem, é todo o grupo de fornecedores de primeira camada. Cada um tem uma função. É importante deixar claro isso. É importante deixar claro que quando esse produto chega até o supermercado, ele teve o envolvimento, atravessou vários processos e ele teve o envolvimento de várias empresas. Então, quando a gente enxerga uma cadeia produtiva ou uma cadeia de suprimentos, tem várias etapas, tem várias empresas envolvidas. Por isso que é importante você olhar o fornecedor do fornecedor da fábrica. Aqui eu tenho a fábrica, ó. Aqui eu tenho o ponto central aqui, ó, que é a fábrica fabricante de artigos domésticos, plásticos, está aqui no meio. Mas eu tenho uma série de empresas para trás, eu tenho uma série de empresas para frente. Eu tenho uma série de empresas, que aí é o cliente de primeira camada, cliente de segunda camada, que são atacadistas e varejistas, respectivamente. Tenho todo esse conjunto de empresas para frente e tenho todo um conjunto de empresas para trás também. Então é importante enxergar de forma ampla tanto o fluxo de informações nos dois sentidos, quanto o fluxo de serviço que também ocorre. Tem muitas empresas envolvidas para um produto chegar lá no supermercado. Não é só a fábrica, a gente está tratando aqui de gestão do que envolve, né? Gestão da produção, no caso, projeto de produto e serviço, o que vai interferir nessa outra parte, né, que é a parte de rede de operações. Mas a gente precisa enxergar a cadeia produtiva ou a cadeia de suprimentos de forma ampla todos os fornecedores, o fornecedor do fornecedor da fábrica e toda a parte que envolve a distribuição, tá? Então tem essa configuração e a integração vertical, o elemento de referência é a fábrica. Quantas funções ela irá assumir? Integração vertical é isso. Ela passa a exercer algumas funções. Essa fábrica vai fornecer para ela e vai distribuir cadeia totalmente verticalizada, concentrada na fábrica. A fábrica faz tudo, ela fornece para ela, ela faz o processo fabril e realiza a distribuição, ou não. Essa fábrica ela vai realizar a fabricação e o processo de distribuição até o consumidor final. Ou essa fábrica vai realizar o fornecimento e a fabricação, e o processo de distribuição será terceirizado. Que funções ela vai passar a exercer? Esse é o conceito de integração vertical, tá? Então, a integração vertical, quando a gente fala, voltar um pouquinho aqui, quando a gente fala de integração vertical, fala de localização da operação produtiva, né? São elementos fundamentais para você definir como que esse produto vai chegar até o consumidor final. Isso é fundamental. Definição de capacidade no longo prazo, que estratégia de capacidade você vai usar, onde você vai localizar essa fábrica, o que interfere nessa localização, que é a fonte de suprimento e fonte de demanda, são duas forças que interferem na localização dessa fábrica, onde essa fábrica, essa operação produtiva, no caso, ou fábrica,
será localizada. Então, são pontos fundamentais para você definir como que você vai chegar até o consumidor final, como esse produto vai chegar até o varejista, no caso, nosso exemplo aqui, o supermercado. E na integração vertical, quando a gente fala de configurar a rede, né, as empresas vêm reduzindo. Olha a definição de integração vertical aí, aquela questão que eu falei de exercer a função. Consiste na amplitude em que uma organização detém a rede da qual faz parte. Detém a rede da qual ela faz parte. Até que ponto ela vai exercer aquela função? Normalmente envolve uma organização avaliando a sabedoria da aquisição de fornecedores, primeira camada, segunda camada, se for o caso, terceira camada, porque pode ter os dois, tá? Cliente de primeira camada, segunda camada, terceira camada, beleza? Então, até que ponto ela vai exercer essa função? Que pode ser para frente, a gente chama o nome, né, da direção, para frente, a jusante, ela passa a exercer a função de alguém que exerce a função de distribuição, um atacadista, um varejista, um distribuidor, ou a montante, que é em direção ao fornecimento. Ela passa a exercer a função de um fornecedor de segunda camada, né? Uma empresa química, um fornecedor de primeira camada, como mostramos aqui, uma empresa que vai fornecer embalagem, vai fornecer o plástico, tá certo? Então, ela pode exercer a função nas duas direções. A jusante em direção ao consumidor final e o nome que a gente dá da direção, do nome que a gente atribui à direção ao fornecedor é a montante. Pode exercer nas duas direções. Agora, além da direção, tem a quantidade. Eu posso passar a exercer a função do atacado, é um elemento, a gente chama de amplitude, né? Eu posso exercer a função de um varejista, são dois elementos. Eu posso exercer a função do fornecedor de primeira camada, do fornecedor de segunda camada, são dois elementos. Então, é a quantidade. Então, além da direção, tem amplitude, né? A gente chama que é a quantidade de elos que eu vou passar a exercer a função. Leia-se elos, né? Cliente primeira camada é um elo, cliente segunda camada é um elo, fornecedor de primeira camada é um elo, fornecedor de segunda camada é um elo, tá? Então aqui, ó, a gente fala de integração aí, ó, direção, amplitude e o último elemento que eu vou falar é o equilíbrio entre as etapas. É fundamental quando você fala de uma operação de rede, uma operação, redes de operações, né? Como você vai levar esse produto até o consumidor final, quando a gente trata desse assunto, de configurar, né? De determinar como que a gente vai levar esse produto até o consumidor final, e a gente trata, nesse caso, em um elemento importante de configuração de rede de operações é a integração vertical, três elementos fundamentais para a integração vertical: direção, amplitude e o equilíbrio. Eu preciso considerar o impacto da minha função sobre a função de quem está à frente. Davidson, como assim? Impacto da minha função sobre quem está à frente. Como assim? Né? Pausa dramática. Exemplo, qual é o impacto que a fábrica exerce na sua função, quando ela está executando lá suas atividades, sobre o atacadista? Qual é o impacto do atacadista em relação ao varejista? Eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso considerar o quanto que a minha função vai impactar nas outras empresas envolvidas nesse processo. Eu preciso considerar isso. Então, esse último elemento, quando você fala da integração vertical, é o equilíbrio entre as etapas. Então, esses assuntos, né, dividi aqui em 3 vídeos, parte 1, parte 2 e essa aqui é a parte 3, são assuntos muito frequentes quando você fala de gestão ou administração, né, da produção em concursos públicos, né, para administração, para engenharia de produção, para as áreas de gestão e tecnólogos em geral. Tá bom, pessoal? Então, a gente fecha com essa terceira parte. Desejar a vocês aí, só fechar aqui, desejar a vocês bons estudos, tá? O canal tem esse intuito de expandir esse conhecimento que envolve operações, logística e também com esse viés da sustentabilidade e as ferramentas relacionadas a essas áreas. A gente vai continuar aquela sequência do Excel, né? Praticamente, se você juntar todos os vídeos
É um mini curso de Excel aplicado à área de operações e logística, mas que tranquilamente você pode pensar nessas aplicações em outras áreas. É bem versátil isso. Então, a gente vai dar continuidade. Essa é a terceira parte dessa sequência, né? Parte 1, parte 2 e parte 3. Pessoal, um abraço aí. Vamos aos próximos vídeos.